Pois é, 6 de janeiro. A gente falou muito durante 2025 sobre um dos aniversários de Criciúma, que foi o de Emancipação Político-Administrativa no dia 4 de novembro, e agora 6 de janeiro, aniversário de colonização. Já faz 146 anos desde que imigrantes italianos vieram para cá. Mas assim, a história da cidade não é só resumida a isso. Para a gente conhecer um pouquinho mais, eu estou recebendo aqui no estúdio o historiador Paulo Sérgio Osório. Paulo, boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Raquel. É um prazer estar aqui com vocês e com toda a audiência. É claro que para a gente contar a história da colonização de uma cidade, o tempo que a gente tem num programa ao vivo é considerado curto para isso, né? Mas eu queria iniciar esse nosso bate-papo destacando o que a data de hoje de fato representa para Criciúma. Então, Raquel, toda a simplificação do ponto de vista histórico traz uma chance muito grande de incorrermos em erros pela simplificação. A formação de Criciúma, lá nos idos de 1880, né, num 6 de janeiro, por um grupo de imigrantes italianos, está dentro de um contexto muito maior, que começa, quem sabe, lá por volta de 1850, quando o governo imperial, né? O Brasil se consolida como Estado-nação e nós temos algumas leis que são extremamente importantes. A Lei Eusébio de Queiroz, que interrompe o tráfico de escravos para o Brasil e, portanto, ali já se inicia um processo, um projeto grande de substituição de uma mão de obra cativa por uma mão de obra livre, mas, portanto, branca e europeia. Né? E nós temos também, ao mesmo tempo, a nova Lei de Terras, que estabelece uma nova política de acesso a terras, não mais por doação, como se fazia anteriormente com as Sesmarias. Então, o acesso seria pela compra. Então, a imigração e a colonização se torna, naquele contexto, um grande negócio para o Império Brasileiro. E é exatamente nesse contexto em que começa a ocorrer a instalação de colônias nessa nossa grande região que ia do Vale do Tubarão até o Rio Mampituba, no extremo com o Rio Grande do Sul, né? A instalação de colônias e, portanto, a vinda de imigrantes de diversos lugares da Europa. Era atrativo para eles? Era atrativo para o Império, para os homens de negócio da época e também uma possibilidade de uma vida promissora fora da Europa, em crise, diga-se de passagem. E aí Criciúma recebe, né, um grupo de imigrantes do norte da Itália, em torno de 140, me parece que 141 imigrantes, grupos de famílias, que se instalam nesse território, né, numa colônia chamada São José de Criciúma, depois Criciúma. Então, de 1880, Criciúma vinculado a Araranguá, foi distrito de Araranguá, e depois se emancipa em 1925, já falamos sobre isso, Sim. Quando Criciúma torna-se, então, emancipado em um município. Então, essa história que chega a 2025 é uma história que não inicia no 6 de janeiro de 1880. Começa antes, exatamente porque a história só pode ser concebida nos processos. Não é? Então, essa data é extremamente importante para nós compreendermos o que era e o que se tornou o território que hoje nós conhecemos por Criciúma. Nós já tínhamos aqui os grupos indígenas. Eu ia te questionar isso. Quando esses imigrantes italianos chegaram, já havia pessoas vivendo por aqui? Sim, porque o território, as delimitações que nós conhecemos hoje não existiram desde sempre. Não é? Criciúma era vinculado ao município de Araranguá. Né? Araranguá já era município, né, em 1880. Né? Antes disso, Araranguá era vinculado a Tubarão, 1870. Olha só. E antes disso, antes de 1870, nós tínhamos Grande Laguna, que ia daquela região até o extremo do Rio Grande do Sul. Então nós tínhamos aqui diversas sesmarias com grupos luso-brasileiros, nós tínhamos escravos e libertos ocupando esse nosso território e nós tínhamos os grupos
indígenas, os guaranis, mais próximos do litoral, e tínhamos os xoclém, que iam no movimento pendular entre o Planalto Serrano e o litoral, eram estacionários em busca de alimento, dependendo da estação do ano. E Criciúma se forma com esse movimento, com esses grupos, com indígenas, que foram praticamente dizimados no processo, portanto, a história de formação, de fundação, está associado também a uma história de dor, de sofrimento, né? Nós temos os grupos já instalados aqui, os luso-brasileiros, os afrodescendentes, e nós temos daí a vinda dos imigrantes europeus, italianos, e que depois vieram os povos germânicos, e que vieram outros grupos, e que formaram esta cidade multiétnica, diversa e bonita que é o que Criciúma. devemos preservar até hoje, né, Paulo? Mas não tenha dúvida. 2025 é resultado da contribuição de muitos povos, de muitas culturas, mas também é resultado de muitos embates, de muitos enfrentamentos, de muitos debates e discussões. É uma história linda e complexa. Muito linda, e que agora em 2026 a gente possa relembrar um pouco disso tudo e nos interessarmos mais pela história do local, de quem nasceu por aqui, de quem escolheu aqui para viver. Muito obrigada pela tua participação e por trazer mais esses detalhes para a gente. Eu que agradeço e fico sempre à disposição para esse bate-papo.